Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Muito bom estar com vocês, obrigada mais uma vez pelos comentários, pelas visualizações, pelos joinhas, muito obrigada. Estou aqui hoje com a Melzinha, minha cachorrinha. Não vou falar sobre cachorros hoje, ela só tá aqui para ela ficar quietinha, senão ela ia querer correr essa casa inteira. Hoje nós estamos gravando aqui na minha casa, tá diferente hoje. E nós vamos falar sobre um tema muito atual e muito importante, que é o autismo. E eu tô de azul, ó. Tô de azul porque o azul é a cor do autismo. Por que nós vamos falar sobre autismo? Porque é muito atual e foi capa da Veja de 15 dias atrás. O que é o autismo? Por que esses casos cresceram tanto? Eu mesma fui pesquisar, porque no início desse ano chegou 3 crianças para mim, na verdade 3 pais, e falaram: olha, o médico diagnosticou meu filho com autismo. Aí eu falei: opa, há alguns anos atrás não era normal o diagnóstico de autismo, né? O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a interação social de uma criança. E era um transtorno que era pouco diagnosticado pela sua complexidade. É um diagnóstico um pouco difícil. Hoje em dia tá muito melhor. Então eu vou falar de 3 erros que às vezes a gente, como o profissional, ou pai, né, ou responsável, ou cuidador de uma criança, comete. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que o TEA, transtorno do espectro autista, que os atrasos neuropsicomotores. O que são esses atrasos neuropsicomotores? A criança, ela desde bebê, ela começa a se comunicar. Ela olha no seu olho, ela começa a ter a questão de responder sinais, responder estímulos, e tudo isso é muito importante. Quando ela atrasa nisso, quando essa criança até 1 ano e meio não começa a falar, não se comunica direito, não tem uma interação com outras crianças, com adultos, não olha no olho, é muito importante o olho no olho. Isso identifica muito uma criança autista. Cada criança tem seu tempo, isso é verdade. Só que a partir de 1 ano e meio, isso já se torna perigoso. Já é um alerta para nós profissionais, pais, responsáveis, avós. A partir de 1 ano e meio, a criança tem que olhar no olho, tem que ter uma interação social, tem que de repente brincar com um adulto ou outra criança de maneira normal, começar a falar papai, mamãe, papá, algumas pequenas coisinhas. Já tem que falar. Se não falar, se tem problema com a verbalização de alguma coisa, tem que procurar uma ajuda. Em segundo lugar, o que a gente precisa tomar cuidado é o diagnóstico tardio. Não esperar muito. O diagnóstico tem sido feito com 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio não precisa esperar mais. A gente tem agora um teste que veio dos Estados Unidos, que chama MCHAT. E o Dr. Clay Britz, que é com quem eu tô fazendo alguns cursos, que é referência, é um neuropediatra aqui brasileiro, e ele fala a questão de ter 23 perguntas nesse teste. Traduziu, veio, né, dos Estados Unidos e foi traduzido. 4 folhas de perguntas que você, pai responsável, profissional de saúde, psicólogo, você pode aplicar na criança. E essas 23 perguntas, elas determinam se uma criança tem um desenvolvimento normal ou se tem até outros transtornos. E é um teste muito novo. E a gente precisa usar essas ferramentas novas, porque muitas vezes eu falei: meu Deus,
Como assim estão diagnosticando criança com 1 ano e meio? Os diagnósticos estão corretíssimos, queridos. Então, é muito bom a gente observar. Observa teu filho, observa teu neto, observa teu sobrinho, teu afilhado, a criança que está perto de você até 1 ano e meio. Isso vai fazer com que problemas futuros sejam evitados. Em terceiro lugar, se preocupar com quem cuida dessa criança, com o pai, com a mãe, com o cuidador, com o avô, porque normalmente esses adultos ficam muito inseguros, né? Para você dar um diagnóstico de autismo é muito pesado, porque sempre foi um transtorno do desenvolvimento caracterizado com muita gravidade. A gente tem vários níveis de autismo. Quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais cedo a gente melhora ou até cura, porque 1 ano e meio a criança tá no auge do seu desenvolvimento, inclusive cognitivo, inteligência. Então a gente tem que se preocupar com os pais, com os cuidadores. Isso afeta nas relações sociais, sexuais do casal, e a gente precisa cuidar desses pais. Porque uma criança com autismo, muitas vezes, ela grita, faz alguns escândalos. E os pais ficam com vergonha, às vezes, de ir na casa de um amigo, ir ao parque, ir a um lugar público. Isso afeta as relações sexuais porque os pais, eles se preocupam muito mais com a criança do que com o casamento, do que com eles. Tudo tem que ser feito com muito cuidado. Você que é profissional, que pegou uma criança com esse diagnóstico ou desconfia de alguma coisa, fale com muito cuidado sobre o diagnóstico, muito jeito para falar, tenha muita sabedoria. A gente precisa tomar cuidado para falar esse diagnóstico. Não é só o MChat que diagnostica o autismo, tem outros testes. O MChat é só para você ter uma ideia e encaminhar para algum profissional específico. Tudo isso é muito importante. Compartilhem mesmo, porque às vezes as pessoas têm dificuldade e nem sabem e nem buscam ajuda, acham que é outro problema. Ah não, mas tá com 1 ano e meio e de repente não, vai desenvolver. Fez 1 ano e meio, vamos começar a observar direito, vamos buscar ajuda, porque o autismo, ele tem sido um assunto cada vez menos polêmico. E não tem que ter preconceito mesmo, porque quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo ele é melhorado, mais cedo tem a cura e a criança pode viver de uma forma normal. Eu espero ter ajudado vocês. Lembre-se, cuide dos seus sentimentos. Deus abençoe. Beijo!